Não temos, então, um Estado que é serviente à soberania popular. É o Estado que é soberano e nós é que somos servientes ao Estado. Então, olhando isso, temos 4 problemas. Luiz Felipe de Orleans e Bragança é o autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado? Eis a pergunta. E ele está fazendo esse lançamento aqui em Londrina, na Livrarias Curitiba, e é com ele que a gente bate um papo agora, porque ele vem da descendência da família real. Luiz Felipe, você é o quê de Dom Pedro II, Princesa Isabel? Conta pra gente. Bom, indo de trás para frente, da Princesa Isabel sou trisneto, do Pedro II sou tetraneto, do Pedro I sou pentaneto e do Dom João VI sou hexaneto. Então você tem toda a linha aí, está tudo completo. Quer dizer, a realeza completa. Por fora sim, tentamos sempre ser melhores do que isso por dentro. Agora, você escreve e faz esse lançamento a nível nacional, porque o Brasil é um país atrasado. O que fazer para entrarmos de vez no século XXI? Como é que você coloca isso para quem não conhece o livro ainda? Olha, basicamente eu tento desmistificar o fato de que nós, povo brasileiro, somos os culpados pelo nosso atraso. Nós temos aí um problema de organização política, que poucos comandaram essa organização política e poucos criaram o modelo de governo e o Estado que nós temos. Então a culpa é de nossa organização política e das decisões econômicas dessa organização política. E, como eu mencionei anteriormente, foram poucos que organizaram isso. Então poucos continuam ainda se beneficiando desse arranjo. E esse arranjo ele é muito comum. Nós somos aí organizados como a maioria dos países é organizado. A maioria dos países emergentes, a maioria dos países que não são países desenvolvidos, tem a mesma organização que o Brasil. Então temos que entender isso, olhar essa organização, isso é um fator sim, e começar a nos organizar como um país de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo são organizados de maneira diferente da nossa. E nessa organização de país de primeiro mundo, essas guerras que estão acontecendo nesses países de primeiro mundo, esses eventos bem negativos, isso praticamente influenciaria para o nosso país sendo desenvolvido? Olha, não necessariamente, porque apesar das guerras terem sido usadas no passado como um fator de mobilização e fator de mudança, né, de grandes mudanças, não necessariamente precisamos ter uma guerra aqui no Brasil para que nós nos tornemos um país de primeiro mundo. Né? Nós precisamos sim de uma ruptura de consciência, temos que entender que temos um problema de organização, temos aí um amplo conhecimento, uma base trabalhadora de civil, de pessoas na sociedade civil com muito conhecimento, e havendo essa ruptura de conhecimento nessa base, nós podemos fazer uma grande mudança constitucional sem precisar passar por uma guerra. Você fala em Estado, né? Você coloca aqui Estado. E o que é esse Estado? É o país, é a nação, por exemplo, o Estado do Paraná é um Estado, ou é o Brasil é o Estado? Olha, é muito boa pergunta, porque a gente aborda isso já no primeiro capítulo. Temos que fazer uma diferença entre o que é Estado e o que é governo. E quando eu menciono Estado, é com E maiúsculo, e ele se refere ao poder da União, é o poder da Federação, poder federal de Brasília. E esse é definido pela Constituição. Então a Constituição nossa de Brasília manda nas demais constituições dos diversos estados que existem no Brasil. Isso é um dos problemas. Nosso estado, ou seja, Brasília, tem muito poder nos estados, né? Então o poder da União tem muito poder nos estados membros. E isso é que precisamos mudar isso aí, temos que desmistificar. Primeiro temos que ter a compreensão de que o Estado representa a Constituição e as instituições do Estado, que seria a segurança pública, a justiça, a ordem e uma série de outras autarquias que estão lá em Brasília. Isso é instituições do Estado da União. E essa Constituição, lá na União, ela permite que a gente eleja governos. E os governos são a parte eleita do Estado, que vem para reger somente algumas partes, não é o todo. Então temos que entender o que é essa diferença aí, porque muitas pessoas falam assim, é o governo, é o governo, é o governo. Mas muitas vezes é uma instituição do Estado e ela é mais perene, ela não muda a cada ciclo eleitoral.
e temos governos que mudam a cada ciclo eleitoral. Então temos que primeiro fazer essa distinção aí. Depois temos que fazer a distinção entre o que é poder da União e poder dos Estados membros, são os 27 estados do Brasil. E o que a gente tem aí nesse embrólio que eu acabei de construir aqui na cabeça do teu telespectador? É que temos, na distinção entre Estado e governo, nós não temos essa distinção muito clara. O governo se torna Estado, então ele acaba criando políticas permanentes e não políticas temporais, né, de um ciclo mais curto, etc. Então nós estamos aí sempre agregando poder. Temos agora um Estado inchadíssimo, não conseguimos nos desvencilhar das políticas antigas, porque elas foram criadas talvez até no âmbito de Estado, então isso fica um entrave, é muito difícil você desarticular. E também, esse poder que está lá em Brasília, que cresceu demais, ele interfere nos estados membros demais também. Então, o governador de estado, os deputados estaduais, eles não servem para muita coisa, para ser sincero com você. Acaba sendo robô. Acaba sendo um robô, acaba sendo um nomeado provinciano, só que ele é eleito. Mas acaba voltando até o tempo do Império, em que era uma pessoa denominada e nomeada para um gerenciador de província. Mas ele não tem tanta liberdade assim para gerenciar a província, né, ou gerenciar o estado. Ele está muito amarrado também pela Constituição. Então temos aí um grande entrave no nosso desenvolvimento, que é a Constituição Federal. Temos que entender que é esse que é o problema. Luiz Felipe, eu não sei se você concorda com a expressão, porque eles dizem assim: eu sou presidente, eu sou senador, eu sou deputado. Quando na verdade eu estou presidente, eu estou prefeito. E isso tem que mudar, essa linguagem. Exatamente, acho que você tocou num ponto e que o fato deles se colocarem como agora um intitulado e que aquele título é perpétuo, isso já alude a um problema sistêmico, porque o sistema permite que ele pense assim. Uma vez que ele se torna um deputado, uma vez que ele se torna um prefeito, uma vez que ele se torna um governador, de certa maneira ele vai se perpetuar de uma maneira ou de outra em alguma função de Estado. E vai criar mecanismos para que ele se eleja sempre em alguma outra função, seja nomeado para uma outra função. E isso não é condizente com aquilo que a gente precisa. A gente precisa de uma sociedade que entra para a coisa pública quando precisa da coisa pública. Caso contrário, a sociedade tem que resolver seus próprios problemas. É isso que é essa grande distinção aí. O jeito que eles olham é o jeito que o século XX olha para os representantes políticos, que é uma entidade permanente, que está sempre lá, e que você tem que respeitar e lidar. Muito pelo contrário, eles é que tem que respeitar o povo e nós é que temos que comandá-los a fazer aquilo que é da nossa vontade localmente falando. Então temos aí um grande desafio pela frente, mas essa conscientização está aumentando. E esse desafio que você coloca, de que maneira ele deverá ser feito? Não somente através da literatura, como você está colocando, não somente através do discurso. Como é que o povo pode mudar isso aí? Fazer com que a nossa Constituição ela seja respeitada e não remendada. É isso mesmo. Olha, a priori, para ela ser respeitada, ela precisa representar os valores de base da sociedade brasileira. Atualmente, ela não representa os valores de base da sociedade brasileira, representa os interesses do Estado. Então, são interesses artificiais à realidade da cultura brasileira. É por isso que tem lei que pega, lei que não pega. É porque o Estado não está fazendo lei para nós, para nossa proteção e para o nosso benefício. Está fazendo lei para ele mesmo. Então nós temos um deboche, uma descrença, uma falta de autoridade completa desse Estado que foi criado aí. Então, você revisar a Constituição ou criar uma Constituição que está condizente com a nossa natureza, esse é que é o desafio, mas a conscientização sim, começa com a literatura, o livro encapsula essa literatura, depois vem o debate. Então eu estou muito ansioso para chegar na próxima etapa. Por enquanto a gente ainda está lançando o livro. Eu quero já ser convidado para o debate político que vai suceder baseado na conscientização desse problema, porque, por incrível que pareça, nem todo mundo concorda ou sabe que o problema é esse. Eles dizem, não, o problema do Brasil não é a Constituição, não é por aí, é outra coisa. E, olha, não tem como argumentar quando você lê, depois que você lê o livro, vai ver que a coisa é bem ampla, uma relatoria bem didática e bem isenta. Ela não é facciosa do ponto de vista ideológico. Ela aponta exatamente como que os países do primeiro mundo fizeram
e como que nós temos que fazer e como que nós estamos fora desse molde, o que é comum aos países desenvolvidos. Então, querendo ser um país de primeiro mundo, não adianta querer se organizar com um país de terceiro mundo e querer ser de primeiro mundo. Isso não acontece. Então, se a gente tem o poder de tomar decisões para se organizar como país de primeiro mundo, vamos tomá-las. E depois do debate político, isso vai acontecer. Vou acompanhar, hein? Vou estar aqui e quero essa cobrança também. Pode me chamar para outros eventos. Dr. Luiz Carlos Miguita, médico cardiologista, mas ele acredita que nós temos que entrar no século XXI mudando radicalmente e seguindo o que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança coloca, porque o Brasil é um país atrasado. Você concorda com o que está nesse livro aqui? Plenamente. Tem que concordar com o meu genro, que além de tudo, com todas as referências que ele fez, é um grande jogador de golfe. A história, Mafalda, desse livro começou há alguns anos quando ele me disse: olha, a Constituição do Império era muito melhor do que a Constituição Republicana. Por quê? Na Constituição Imperial, o povo tinha mais voz, tinha mais força. E nesse atual, o povo ele fica em segundo plano. Todo o poder é um regime presidencialista. Então o que eu queria dizer é que o Felipe teve duas competências que eu poderia citar. A primeira, que eu jamais imaginaria que a Fernanda estaria casada, e muito menos com um membro da família real. E ele teve essa competência, e a Fernanda é um osso duro de roer. É duro na queda. Pois é. E o segundo, como cientista político. Ele é um estudioso da política nacional. Ele foi um dos fundadores do movimento anti-Lula, anti-Dilma, anti-PT, Acorda Brasil, que encheu de muita gente na Avenida Paulista. E como ele é um cientista com formação na Universidade de Stanford, ele propõe várias mudanças na política nacional, para que o povo recupere o seu poder. Isso de que maneira? Ele frisa bem nesse livro o voto distrital. Não esse voto que você hoje, para deputado, você escolhe uma pessoa de outra cidade. E que compra, né? Por exemplo, Curitiba. Ou então esses votos de legenda. Chega um tiririca, faz 3 milhões de votos e elege outros 5 deputados. Então, vai realmente através do voto distrital. Uma campanha sem ajuda de grandes empresas, entendeu? Vai ganhar os mais competentes, ou seja, os mais votados pelo povo. Você crê nisso? Eu acredito, porque é uma proposta. Os políticos de hoje do Brasil têm que acordar, abrir seus olhos para essa nova estrutura que vai, a partir de hoje, dominar, felizmente, graças a Deus, o nosso grande Brasil. Vamos torcer cada dia mais e mais, né, doutor Miguita? Porque precisamos disso com uma certa urgência. E esse livro já dá o ABC do que nós devemos fazer. Nós como povo, né? E eles, algum desse povo, está no poder lá em cima, dividindo com o povo as ideias para mudar realmente esse Brasil.